Kari Silveira, host do Peopletech, nosso podcast direcionado para lideranças em RH. E a gente fala aqui todos os dias um pouco sobre pessoas e tecnologia. Tem um convidado especialíssimo e se vocês acompanham a gente, estão vendo que a gente está num cenário diferente, porque estamos gravando ao vivo e a cores, presencial, direto de Portugal. Meu convidado hoje é o Rafael Miranda, o Mira, e ele é sócio fundador do Impulso e diretor de geração de receita. Mira, quer contar um pouquinho mais sobre você? Oi, gente. Super obrigado, Kari, pelo convite. E vamos lá. É isso, eu me formei em exatas, então eu fiz graduação em ciência da computação, depois fiz mestrado em mecatrônica, mas eu acabei descobrindo que o que eu mais gostava era de resolver problemas complexos em time. E aí, no final, eu percebi que muito mais do que a tecnologia ou a parte matemática e exata da coisa, o que faziam as coisas acontecer eram as pessoas e os desafios de liderar pessoas, gerir grandes projetos, e é isso que eu passei a gostar mais. Muito bom. E aí você já me respondeu uma pergunta, né? Que é esse seu pulo e essa sua paixão pela área de pessoas. Mas você quer me contar um pouquinho sobre o que é que Impulso faz e o que é que você faz na Impulso também? Legal. Eu sou o diretor de geração de receita na Impulso. Eu sou responsável pelo comercial, pela aquisição de clientes, pelo sucesso dos nossos clientes e pelo nosso marketing, B2B e B2C. E dentro das minhas responsabilidades, o foco muito é fazer com que as pessoas consigam dar o seu melhor e gerar resultados trabalhando juntas. E isso casa muito com o que é o objetivo da Impulso, que é conectar pessoas, fazer com que as pessoas sejam genuinamente felizes trabalhando e no final a gente vive o que a gente prega, né? Muito bom, e é legal você falar isso porque muitas vezes a gente pensa só em felicidade, em conexões, quando a gente está falando dos nossos colaboradores, das nossas pessoas, como eu costumo dizer. Mas aí a gente tem que trazer os nossos fornecedores, os nossos clientes, os nossos parceiros, né? Todos para dentro desse ecossistema de precisamos gerar relações que façam sentido e que perdurem, né? Que sejam de verdade. No final são pessoas. São pessoas. A gente assina contrato com o CNPJ, mas no dia a dia o nosso cliente é uma pessoa, né? É uma pessoa que a gente cria uma relação, que a gente vai, de certa forma, construindo conexões. E de onde vem, então? Você já me falou que você é uma pessoa que gostou sempre de liderar times, tem aí, sei lá, uns 25 anos. 25 anos aí de gestão. De gestão, exato. Times de tecnologia e na área acadêmica e em empresas privadas, empresa pública. Passei uns bons anos como servidor público, então tem uma variedade legal aí. E aí é legal porque a gente recentemente até trabalhou junto em um projeto, que foi um curso, e a gente vê o desafio do liderar, né? O liderar é o conhecer, é o inspirar, é o motivar, é o mentorar, é o puxar a orelha quando necessário, é fazer com que de alguma forma essas pessoas carreguem um pouco do nosso legado. Né? E é um baita de um desafio. E aí, eu acompanho as suas postagens e eu quero falar especificamente sobre um texto recente. Você já está rindo porque você já sabe. Minhas polêmicas. Um texto recente que você postou tanto no Twitter quanto no LinkedIn também. Então, galera, vão lá ler o texto. E que você tem uma frase assim, só para a gente deixar a coisa animada, você colocou assim: o disque é como uma piada de mau gosto. Palavras suas, não minhas. E aí, lendo o seu texto, sem conhecer você, parece que é um texto sarcástico de pura brincadeira, mas eu sei o quanto você é um estudioso feroz. Né? Então, quando eu olho para mim, para Mergulhão, para você, para várias pessoas da Impulso, você é aquele cara que
mergulha brutalmente para descobrir como é que as coisas funcionam. E aí eu queria que você me falasse sobre essa sua visão do DISC e de outros frameworks de perfil de personalidade que são tão usados pelas empresas, cada vez mais usados, tanto para selecionar quanto para fazer avaliação de desempenho, às vezes atrelado à remuneração. Sim. Né? E que você traz como uma pseudociência, e não é só você que traz como uma pseudociência. Tem um grande grupo de pessoas que consideram o DISC uma pseudociência. Sim. E o quanto nós deveríamos estar apoiando as nossas decisões em ferramentas como essa. Sim, para quem não conhece, o DISC é um dos vários frameworks de identificação de personalidade em que a pessoa realiza algum tipo de teste, responde uma prova com perguntas objetivas e ali é identificado qual a personalidade dessa pessoa. E o DISC é um dos mais utilizados no mundo corporativo. E eu já passei na minha carreira por 5 vezes tive que fazer o DISC. Presente, eu também. Pois é. Então, nas empresas pelas quais eu passei, eu tive que fazer o DISC. E sempre foi uma coisa que me incomodou muito, né? E recentemente eu tive que fazer novamente e acabei que fui xingar no Twitter, né? E acaba que, como uma coisa que a maioria das empresas faz, se está todo mundo fazendo, então normalmente a gente acha, então vale a pena. Então é isso, então se está todo mundo fazendo, tá certo, ou faz sentido, tem alguma validade, isso tal. E aí eu fui estudar, pesquisar a origem do DISC, a origem disso tudo, para entender porque para mim não fazia sentido, né? E aí quando eu fui estudar, eu descobri umas coisas assim, estarrecedoras, assim, essa palavra, que é o cara que criou o DISC, ele era um psicólogo, sim, e aí ele teve uma ideia, com base na vida pessoal e amorosa dele, ele chegou e falou, eu acho que todas as pessoas no mundo, elas só existem 4 personalidades, que aí ele colocou essa visão dessas 4 coisas, se é um perfil mais dominante, um perfil mais calado, quieto e que aceita ser controlado, então um perfil mais criativo, então são 4 perfis, né? E aí ele teve essa ideia. E assim como na época, isso foi em até anotei aqui, foi 1928. E como todos os psicólogos na época, assim, não existia como validar isso, né? E Jung foi um dos que criou uma série de ideias e depois foram sendo validadas ou refutadas, né, cientificamente. E aí, ele teve essa ideia, então é basicamente uma especulação de que era assim que a mente humana funcionava. Lançou, a comunidade científica não deu bola, não julgou válido de que tinha de avançar, de que era alguma coisa que fazia muito sentido, e simplesmente foi um paper que ele escreveu, botou lá ninguém gostou, ninguém achou interessante, ninguém achou que fazia sentido. Engavetou. E foi engavetado e pronto. Assim como centenas, dezenas de milhares de papers, você fez doutorado e tal, você sabe, tem papers e papers. Sim. Né? E aí, aí esse cara não teve sucesso como psicólogo, aí ele foi ser inventor. Aí ele criou, foi até uma invenção boa, ele foi o cara que ele criou o medidor de pressão. Uhum. Então, quem idealizou a medição de pressão foi ele. Nossa. De pressão sistólica, e ele inclusive criou o protótipo do polígrafo. É esse cara que teve a ideia do DISC. Só que ele teve parcialmente sucesso nisso, mas o que realmente teve sucesso, curiosamente, foi que ele inventou a personagem de cartoon, a Mulher Maravilha. Então, sério? Então
Ele ficou, no final, o sucesso financeiro e tal dele foi esse. Ele Já criou tem um uma... crédito pra ele, porque eu adoro a Mulher Pois é. Maravilha. E aí, assim, se vai ver a biografia dele, tem várias coisas disso, dessa relação com a esposa dele, ele tinha algumas amantes, e tudo isso se mistura com as ideias que ele teve e com a personagem Mulher Maravilha. E beleza. Aí, 30 anos depois, vem um outro psicólogo, que aí na época era psicólogo industrial, que era alguém dentro do trabalho, era um psicólogo dentro de empresa, só que dentro do chão de fábrica, né? Que ele queria uma forma de validar, de analisar de maneira mais em escala os profissionais Sim. das empresas lá, né? Então, muitas fábricas, período de Revolução Industrial e tudo mais. E aí ele achou esse paper do cara lá e falou, pô, legal, isso aqui encaixa, e ele criou um teste. Aí ele criou uma série de perguntas para, calculando e dependendo das respostas, saía e dizia, você é D, você é I, você é S ou C. E aí pronto, ele atribuiu cores para isso. E, inclusive no ambiente industrial é muito, muito comum o uso de cores, tem muito da gestão visual e tal. Então ele herdou isso, assim, dessa coisa das cores e criou essa visão. Então você podia ser vermelho, ser verde, amarelo ou azul. Aí pronto, criou isso. Também, comunidade científica tentou fazer validações, não identificou validade disso, não identificou nenhuma correlação entre o que esse teste significava com resultados dos profissionais. E aí também foi rechaçado e entrou no ostracismo também e sumiu. Aí, quando vem 60 anos depois, que aí já foi em 2014, então já bem recente, surge um cara, que é o Thomas Erickson, que lança um livro chamado Rodeado por Idiotas, então Surrounded by Idiots, em que ele também achou esse teste que o cara, 60 anos antes tinha feito, achou massa, e aí ele colocou escreveu um livro ajustando os termos e tal. E com esse título não tinha como não viralizar. E botou pra vender. E a questão esse cara, ele não era psicólogo, ele, na verdade, ele era um vendedor, então ele era um self-made man, então ele era meio que empreendedor e tal, então não tinha formação acadêmica, muito menos em área de sociologia, psicologia, análise de sociologia comportamental. E aí ele tinha vários hustlers, né? Tinham várias tentativas de business dele, e um deles lançar um livro para ver se vende o livro e ganha com isso, a renda passiva, né? Aí ele conseguiu uma editora bem pequenininha, que faz ajuda pessoas a fazer um self-publish, né? De você fazer uma publicação pequena. Ele fez, assim que entrou nos olhos, um monte de gente comprou, esgotou, aí uma grande editora viu a oportunidade, comprou os direitos, botou para vender e explodiu. Então, vendeu... Temos o disque. 35 países, vendeu milhões e milhões de cópias e coisa e tal. E aí, em cima disso, ele criou um business de consultoria, de treinamento de disque, formação de consultores, de aplicação de teste, de software para aplicar, para vender. Então, ele criou um grande business, um grande império quase em cima disso, né? E tudo baseado sem nenhuma validação científica, nenhum tipo de comprovação de que essas coisas funcionavam. E aí, em 2018, esse cara ele ganhou um prêmio da fraude do ano. Esse Thomas Erickson que lançou esse livro, porque foram analisar a fundo todo esse histórico, porque eu disse que todas as empresas estavam usando e tal, e aí viram que não tinha validação. Mas mesmo assim, continua vendendo, continua todo mundo usando, e cada vez mais as pessoas achando que existe validade nisso, e isso me incomoda muito. É por isso que eu, depois de muitos anos, resolvi xingar no Twitter. Não, você tem alguns pontos interessantes aí. A minha experiência com disco é muito semelhante à sua, então eu já fui todas as letras em momentos diferentes da minha vida.
E eu acho que quando a gente chega a uma determinada idade, né, maturidade, e aí a gente começa a fazer terapia, tal, a gente fez terapia durante 4 anos, a gente ainda não sabe a nossa personalidade. E como é que a gente vai atribuir? Né? Eu fico pensando, né, de onde vem essa nossa ousadia empresarial, por assim dizer, de atribuir a alguém uma característica, uma nota, e inclusive usar isso para avaliar, né, pessoas. E aí isso me remete muito à minha época de professora, né, que eu digo que eu tive uma evolução como professora, como todo mundo, né? Você começa a ser professor, você é aquele professor carrasco, eu tenho que dar nota, tenho que preencher a caderneta, ninguém pode faltar minha aula. Então eu olhava os meus alunos como 4, 5, 6 características diferentes de alunos. O bom aluno, o excelente aluno, esse aqui não vai para frente, esse aqui eu não vou nem olhar porque não tenho o que fazer por ele. E aí, quando a gente ganha experiência, isso tudo vai meio que para o chão, porque você começa a ver o indivíduo como um todo, né? O meu aluno de sala de aula é o meu aluno do corredor, e muitas vezes ele não é bom na prova, então ele vai tirar uma nota baixa, mas poxa, todas as conversas que eu tive com ele no corredor, carregando o livro até o carro, foram fantásticas sobre o conteúdo da aula. E aí você vai vendo que as pessoas são de uma complexidade e de uma diversidade gigantesca e linda, que eu muitas vezes como professora não me sentia no direito de simplesmente dar uma nota para aquele aluno. Então muitas vezes eu falo assim, não, refaça aqui esse trabalho, pelo amor de Deus, porque isso não é você, né? E aí a gente vê esses frameworks sendo usados para definir se a pessoa vai ser contratada, se não vai ser contratada, se vai receber um aumento na sua remuneração ou não. Né? Quando a gente tem diversas outras formas de fazer, mais difíceis, mais complexas, mais demoradas, porque as pessoas são assim. Sim. Difíceis, complexas e demoradas. Exato. E no final... o que se tem de estudo científico sobre personalidade é que as pessoas, que o ambiente, o contexto, ele tem uma influência muito grande na personalidade percebida das pessoas. Então, você tem muitos estudos com crianças, por exemplo, mostrando que ela tem uma, entre aspas, personalidade, ela se comporta de uma forma no colégio, mas se comporta de outra forma completamente diferente em casa. Eu era assim, inclusive. Eu sou assim, eu sou a Kari não tímida na Impulso e eu sou a Kari super tímida fora da Impulso. Eu, quando era criança, meu pai dizia que... Eita, já abri. Eu comentei com minha terapeuta esses dias sobre isso. Meu pai, ele dizia que ia tirar as portas da casa, porque eu batia a porta. Quando fazia alguma coisa que eu não queria, eu estava contrariado, eu saía correndo e pegava a porta do quarto e batia. Então, assim, eu era muito estourado, tinha uma série de comportamentos explosivos em casa, mas no colégio eu era assim, excelente, calmo, conversava tranquilamente, discutia, assim, argumentava. Coitado, seu pai ficava sem entender. Não. Dupla personalidade. Minha mãe, foi um período que aí eu fui fazer terapia ainda quando criança. Minha mãe, ela fala que tem esse menino tem dupla personalidade, porque eu era completamente diferente, né? Então é isso. Então, o que se tem de validade é isso, de que o contexto influencia muito. Sim. E as pessoas se comportam de maneira diferente. Então, identificar a personalidade de uma pessoa é um trabalho muito longo que você precisa fazer, sim, testes, perguntas, e aí você ir perguntando e aí mapeando, observando comportamentos durante um período constante, recorrente e longo de tempo, que aí nesse espectro grande você vai identificar um profissional qualificado, um psicólogo, uma pessoa psicóloga, vai identificar com o treinamento adequado e a formação adequada, vai identificar esses padrões de comportamento que são sustentáveis, né? Que eles se repetem no tempo, e isso forma o que a gente pode chamar de personalidade daquela pessoa.
Mas isso é completamente o oposto de um teste que você faz em 20 minutos respondendo perguntas de múltipla escolha. Nem digo, Mira, que a gente consegue descobrir a personalidade. Eu acho que a gente consegue descobrir características daquela pessoa. Sim, perfeito. Então a gente sabe, poxa, aquela pessoa é mais tímida, aquela pessoa é mais extrovertida, aquela pessoa tem um pouco de reatividade a determinados comportamentos de outras. Né? Então a gente vai identificando, e nós que somos líderes, é o nosso papel, a gente vai trabalhando com pessoas ao longo do dia e da vida, né? E a gente vai identificando isso, olha, com tal pessoa eu preciso falar de um jeito, porque dessa forma eu vou conseguir o que eu preciso, eu vou fazer com que ela assimile essa informação. Outras pessoas eu tenho que ter uma abordagem diferente. Sim. Né? Então, características, mas... Uma coisa que... Não, fala. Não, e assim, porque esse assunto é fascinante. E características mudam, né? A gente vê que as pessoas vão mudando. Exato. Você muda lá de time, mudou. Mudou, assim, ela tem momento de vida diferente. Isso, então, perfeito. antes, digamos, ela era solteira e depois passou a ser casada. Mudou o contexto. Não tinha filho, passou a ter filho. Mudou o contexto. Depois teve uma perda grande na família ou na vida pessoal. Mudou o contexto. Mudou o propósito de vida de alguma forma. Então, naquele momento, a profissão era o seu propósito principal. Era o que você queria. Ganhar dinheiro, crescer, cargo, salário. Em determinado momento isso muda. Porque você não necessariamente te casou, teve filho, tal, mas porque você refletiu sobre outras coisas. A gente viu muito isso na pandemia. Né? As pessoas refletindo sobre qualidade de vida. Né? Como é que eu equilibro tudo? Sim. Né? Meus cachorros, meus gatos, meus periquitos, papagaios, minhas plantas, meus amigos, meus livros. Uhum. Né? Então, eu também acho bastante, eu vou usar a palavra estranho, a gente conseguir colocar tudo em um único pacote. Sim. Né? De 20 minutos ou 30 minutos. Ou menos. Tem testes de diz que é menos tempo. E aí o testes, e aí assim, a gente está falando muito do DISC porque é o mais usado e ele é base para vários outros que apareceram depois. Sim. Mas isso vale para todos, né? E aí as empresas, porque as empresas elas ficam tentando nos seus processos de seleção, recrutamento e contratação, e promoção e demissão, todos os processos, o processo ponta a ponta de gestão de pessoas, eles tentam padronizar para ganhar eficiência. Sim. Então eu tenho que ter um processo padronizado, objetivo. Então se tenta ter um processo objetivo, mesmo que se engane achando que seja objetivo. Então, um processo padronizado, objetivo e que eu consiga replicar em escala para eu poder achar as melhores pessoas ou tomar as melhores decisões. Só que aí, e aí se busca esse santo grau dessas ferramentas. Só que aí se esquece de que não tem validade nenhuma, assim, não tem nenhum tipo de comprovação que você selecionar uma pessoa com perfil I do DISC, ela vai ser uma melhor vendedora, por exemplo. Contratar uma pessoa do tipo C vai ser uma melhor pessoa de tecnologia. Não existe nenhum tipo de validação disso. E aí, foi por isso que eu também no texto, e aí isso gerou alguns atritos que eu tive com essas minhas polêmicas, que eu comparei com astrologia, que Sim. assim, aí você pegou pesado. O pessoal gosta de astrologia. Isso. Não, eu sou de peixes, então não converso sobre isso. É super comum, né? Não, eu sou de escorpião. Ih, essa pessoa é escorpião, nem conversa, não sei o que e tal. Gente, não existe, assim, astrologia, e aí tem assim, também, se a gente for entrar nessa, a gente traz um monte de coisas também, igual eu disse. Não existe nenhum tipo de comprovação científica de que a posição dos planetas e do Sol na data do seu nascimento, tem influência sobre a sua personalidade. E você usar isso para contratação, por exemplo, começa a passar a ser uma coisa que não faz sentido. E para a maioria das pessoas, você pergunta para alguém assim, não, qual é seu signo? Meu signo é câncer. E câncer a gente não contrata. Sacou?
Então, assim, não E se ele faz sentido. responder assim, não, olha, eu sou de câncer, mas então, eu analisei toda a característica de câncer e não tenho nada de câncer, não sei como resolver. Aí é muito comum se a pessoa falar assim, não, então você é muito confusa, então, assim, aqui na empresa a gente precisa de pessoas assertivas, a gente não vai te contratar. Olha, porque eu sempre digo, né, todo mundo... Eu converso de boa sobre astrologia com o meu time, tem muita gente que curte e tal, mas assim, eu sou do signo de câncer, mas eu tenho nada do signo de câncer. Eu já li todas as possibilidades para ver se eu me resolvo em relação a isso, mas já desisti. Aí tem 12 casas, né, descendentes, não sei, é tudo muito confuso. Um mapa astral e tudo. Aí já desisti. Mas voltando aqui, quando a gente pensa principalmente no processo de seleção, né, que a gente tem aí, a Impulso, ela faz trocentas seleções ao longo do mês, conversa com muita gente, e a gente faz todo um processo muito high touch, né, com psicólogos e tal. Mas eu fico pensando na adoção do DISC, ou de uma ferramenta que é consequência do DISC dentro do processo seletivo. Porque como é que você vai analisar o DISC da pessoa quando ela não tem como comparar, né, a pessoa com o ambiente da empresa que deseja contratar? Porque isso eu disse, que o tempo todo ele está me perguntando como eu atuaria e como a empresa ou as outras pessoas me veem, né, de alguma forma. Então, sempre tem como eu me vejo e como a empresa me vê. Como eu me vejo, como a empresa me vê. Só que a pessoa que está chegando não faz a mínima ideia de quem é essa empresa e como as coisas funcionam. Sim. Então, só por aí, para a seleção, já era. Total. Não faz sentido, porque você não tem como responder como é que você se sentiria nesta empresa que você ainda não conhece. Porque nessas perguntas do DISC, ele tenta isolar isso da empresa nova. Ele tenta, tipo, você como você no ambiente profissional. Só que descarta de que cada ambiente profissional é diferente um do outro. Então, no final das contas, que descarta. Porque, e essa é uma outra... É um mito muito grande de que a personalidade ela é intrínseca à pessoa e ela é independente de tudo. Tipo, a gente nasce com a personalidade e ela tem aquilo, né? Então, é como se fosse tipo um bichinho, que é alguma coisa que está dentro da gente e, não, eu sou I, no último teste disso que eu fiz, eu sou C. Aí, não, eu sou C, que sou compliance, então eu sou muito, eu aceito as normas e tipo e coisas assim. Então, não, se eu sou C e por acaso eu discordei de alguma coisa, eu falo, não, eu não posso discordar disso, porque eu sou C. Então, assim, eu tô indo contra a minha natureza discordar, então, ok, não vou discordar. Então, assim, então é impossível aquela pessoa discordar porque ela é C. Então, a gente tem esse mito de que a personalidade ela é imutável. E aí, esses testes, eles se baseiam nessa ideia de que é possível identificar a personalidade da pessoa, independente do contexto. Gente, isso se a gente analisar com calma, completamente contra-intuitivo, se eu puder usar essa palavra, porque a gente evolui como pessoa o tempo todo. Se eu olho para a Kari de 20 anos atrás, eu era outra pessoa. O meu sentimento é que a cada dia eu sou uma pessoa completamente diferente. Então, eu não terei a mesma personalidade em todas as reuniões que eu participar. Sim. Eu não terei a mesma personalidade em todas as decisões difíceis que eu tiver que tomar. Eu não terei a mesma personalidade em todos os feedbacks duros que eu tiver que dar. Sim. Né? Então, retirar essa complexidade do problema é um sonho. Mas hoje a gente não tem como fazer isso. Não tem. E aí, o grande problema, e esse foi no LinkedIn rolaram algumas perguntas interessantes, a gente lá nos comentários, e aí uma pessoa falou assim, não, eu concordo que testes como esse não devem ser aplicados como única forma de
tomada de decisão, mas, uma vez sendo bem feitos, eles ajudam, então eles são um complemento. E aí essa ideia do complemento é uma tentativa de novo, de se agarrar a alguma coisa objetiva, então que pareça ciência, que pareça objetivo, para eu justificar aquilo ali. E aí eu falo assim, cara, não faz sentido, continua não fazendo sentido, porque é a mesma coisa, não. Analisei o currículo, fiz entrevistas, fiz todo um processo bonitinho, humano e tal. E aí depois eu pergunto assim pra pessoa, tá, me diz aqui em que cidade que você nasceu, a data, que eu vou fazer, que horas, e com o segundo, que eu vou fazer o seu mapa astral para ajudar a tomar a decisão se eu vou te contratar ou não. Não faz sentido. E aí eu acho que isso joga por terra algo que para mim é muito forte nesses 25 anos de gestão, seus e meus, temos aqui 50 anos de liderança, somando. Eita! É que no final das contas, talvez tudo isso tenha a ver com a gente aceitar que nem todas as contratações vão funcionar. A gente precisa, claro, encontrar formas de mitigar os erros de contratação, os desvios de contratação, tudo isso, então melhorar os nossos processos. Mas no final das contas, só quando a pessoa começa a trabalhar é que a gente conhece ela. Sim. E a gente conhece ela no sentido profissional, não no sentido da personalidade dela. A gente conhece se ela entrega, se ela consegue se comunicar bem, se ela tem uma boa integração com o time, se ela é uma pessoa que curte fazer relacionamento ou não, ela não curte fazer relacionamento, nunca se envolver com as outras pessoas, quer fazer o trabalho dela e pronto. Então, essas coisas a gente só vai aprender ao longo da jornada da pessoa na empresa. Sim. E o papel do líder é identificar essas coisas e ajudar e fazer com que as características individuais dessa pessoa se complementem ao time. Sim. E essas características têm características boas, mas também têm características não tão boas ou ruins e que faz parte. E aí é papel do líder julgar, tentar ajudar a trabalhar determinados pontos e encontrar uma forma de tudo funcionar, e extrair o melhor de todo mundo trabalhando junto. Isso. Eventualmente, pode não dar certo. E vai desligar a pessoa, ou mesmo a pessoa vai pedir para desligar, porque é uma via de mão dupla também. Claro. Não, e é legal essa sua fala o papel do líder é fazer com que as coisas funcionem, pode não funcionar para determinada pessoa, mas é importante a gente reforçar que se uma pessoa não funcionou em um time, não necessariamente ela é um péssimo profissional, gente. A gente volta para o início. As pessoas dependem do contexto em que elas estão. Sim. Então, se elas estiverem no ambiente certo, no contexto certo, com as orientações certas, com o seu time correto, bem orientado, com o onboarding bem feito, tem tudo para dar certo, mas pode não dar. Então, eu já trabalhei com profissionais que funcionaram bem em um time e funcionaram super mal em outro time. Sim. Mas não significa que sejam péssimos profissionais e que não devam ser contratados. Esse é o desafio das empresas. Onde é que eu coloco essas pessoas para que elas estejam felizes e eu, como empresa, consiga delas o melhor resultado? Sim. E aí tentar fugir disso é tentar otimizar, e aí isso vem do background de gestão ágil que eu tenho. Só eu tô tomando vinho. Tá? Oxe, é porque você não tá gostando. Minha taça tava maior que a sua, já tá aqui. Volte pro background de gestão. Daqui a pouco a gente tá dançando aqui na mesa. E de gestão ágil, que é o tentar otimizar esse processo, é você tentar ganhar eficiência no lugar onde não é o gargalo. Então você tenta ganhar eficiência num ponto, só que você está perdendo a eficácia do processo como um todo. Então, e aí tem dois pontos que são muito, muito graves, né? Um ao se fazer isso, a gente tenta ganhar eficiência. Então, a gente tenta abrir vagas e
chamar o máximo de pessoas possíveis. Então, vem candidato, vem pessoa candidata, o máximo. Então, encher a boca do funil de pessoas candidatas. Só que, então, essa passa a ser uma meta. E aí, por quê? Porque você vai criar uma máquina de validação automática de profissionais baseado nesses testes supostamente objetivos e que vai sair com o resultado dizer fulano tem fit, Beltrana não tem fit. Só que aí, você com isso está descartando e você está se baseando numa coisa que não tem validação nenhuma e aí tomando decisões potencialmente erradas, porque você está descartando pessoas que podem ser maravilhosas. Isso, que podem ser maravilhosas. E aí, para saber se a pessoa é maravilhosa, você precisa conversar com ela, você precisa ter um processo 1 a 1 com ela, um processo mais próximo, humanizado, e que você efetivamente conheça essa pessoa, dentro, claro, dos limites do que é factível, de tempo e tudo mais. Então, para mim, a forma de resolver, e é muito do como que a gente faz no Impulso, não é você aumentar ao máximo a boca do funil e você automatizar ao máximo. É você fazer uma gestão de fluxo. Então, dentro de gestão ágil, gestão Kanban, você tem toda uma disciplina uma disciplina de área de estudo e tal, que você faz uma gestão do fluxo, da quantidade de demandas que entram versus demandas que saem, o seu input, output, lead time. Então, você faz esse tipo de análise. Então, se a gente aplicasse, se as áreas de pessoas aplicassem esse conceito na gestão de fluxo de pessoas candidatas, a gente abriria e fecharia a comporta, né, a porta de entrada de candidatos de forma que tivesse compatível com a capacidade de trabalho do time de seleção. Uhum. E aí eu faria um trabalho melhor com essas pessoas que vão entrando e aí iria validando ou não validando essas pessoas e tal, do que eu tentar trazer o máximo e ganhar aqui em eficiência. Então, e a gente e podemos até fazer um outro episódio todo sobre isso, né? Reclamação constante das pessoas candidatas, de falta de contato, falta de resposta, de processos demorados, e na maioria das vezes porque entrou gente demais no processo. Isso. E o time não tinha condição de assumir aquela quantidade de pessoas. Não tinha condição. E aí, ó como é que vira uma bola de neve. Uhum. Então, não tinha condição de assumir. Aí implementa ferramentas como essa. Aí essas ferramentas começam a dar resultados que não são bons. E aí começa a gerar feedback. Que as pessoas acham que não são bons. Não, porque tá dando problema. Então, essa pessoa tava aqui com perfil, pela análise do perfil comportamental, do DISC e tal, dizia que ela ia ter fit. Mas, ela entrou aqui e não tinha fit nenhum. Tem alguma coisa errada aí. Então, os times que receberam esses profissionais começam a dar feedback pro processo inicial de seleção e tal. E falam, o processo tá ruim, não tá funcionando. E aí, em cima desses feedbacks, o pensamento eu preciso, então, implementar novas ferramentas. E isso gera uma corrida de implementação de ferramentas como essa, que então eu preciso aumentar mais ainda a boca de funil e botar ferramentas mais automatizadas. E aí esse é o ponto que gera um perigo muito grande, que começam a surgir novas ferramentas ainda com menos validação científica de qualquer tipo de coisa. Então, assim, entra gravar a entrevista e colocar num software de avaliação de personalidade em cima das microexpressões faciais. Tem zero comprovação científica de que a expressão da pessoa dentro de uma entrevista, dentro de uma conversa, vai identificar qual é a personalidade dela e como que essa pessoa vai ser como profissional. E aí começa a surgir isso, e aí cria um mercado de vender ferramentas, vender consultoria, os treinamentos, especialistas e tal. E começam a surgir outros frameworks, como o DISC. Tem alguns frameworks que, assim, são para mim, insanos. Que aí começam a se basear, assim, não é científico, vão para a ciência. Então, coleta sangue das pessoas para avaliar a quantidade de hormônios X, Y e Z, o tipo sanguíneo, para dizer se a pessoa vai ser um bom profissional ou um mau profissional em determinado tipo de posição na empresa. Gente, não vamos trazer essa ideia, porque eu tenho um problema sério. Eu desmaio com sangue se eu tiver que fazer esse teste. É isso. Dá um Google aí, teste de personalidade, tipo sanguíneo, que vocês vão achar. É assim, é isso. Não, eu tô brincando, mas eu uma vez tive uma conversa com alguém que ele trouxe essa questão da personalidade através de tipo sanguíneo e eu optei por não seguir em frente na pesquisa. E aí, a gente caminhando aqui para os
momentos finais, Mira, eu adoro a forma como você se aprofunda nos assuntos. Eu sabia, sou uma não fã do Disque, não gosto, porque todas as vezes que eu passei por Disque foram ruins. Mesmo aquelas vezes que a empresa contratou aquele especialista uau, né? E que eu acho interessante que as pessoas chegam com um pedaço de papel e parece que me conhecem há 20 anos, né? Quer dizer, acham que me conhecem há 20 anos, eu ouvindo ali, falo assim, mas não aconteceu nada disso, eu não sou assim, não me vejo assim. Nunca recebi um feedback desse na minha trajetória profissional. E aí? No final das contas, a gente chega à conclusão de que o que nos resta é conhecer as pessoas. Sim. Que é difícil, dá trabalho, gasta um tempo danado, nem sempre o RH vai acertar, vai receber feedback difícil do líder, o RH e liderança vão ter que trabalhar muito fortemente juntos. Se for um time ágil, esse feedback vem mais rápido, porque os times ágeis são menores, se integram mais rápido, então nas entregas, na forma de comunicação, na dinâmica da semana. Então, é mais fácil, de alguma forma, a gente identificar quais são os gaps, né, e começar a tratar. Se não for, talvez leve um tempão para a empresa identificar que aquela pessoa não tem fit, né, com ela, né, especificamente com aquele time ou com aquela empresa. E no final das contas a gente volta para o que a gente falou no início, né? O que nos resta hoje como empresários, lideranças, pensadores é conexão entre as pessoas. Exato. Não tem outro caminho ainda. Sim. A gente tem o Big Five, dá para fazer todo um outro episódio sobre o Big Five. Sim. Que é o único que tem comprovação científica, mas que não vai dar o resultado que os RHs precisam, né? Porque é muito mais uma ferramenta de autoconhecimento muito direcionada para a pessoa e não para a empresa. Mas é isso. A gente não tem uma bala de prata hoje. Sim. O que é bom. E dentro dos testes de personalidade, como diz que tal, normalmente eles estão atrelados a... Você não contrata só o teste, então você contrata o teste com uma análise do resultado por uma pessoa especialista. E aí, você desenha um cenário assim, muito fidedigno do que é um trabalho de desenvolvimento de pessoas das lideranças. É um trabalho que leva tempo, que requer análise de várias sutilezas dentro de um tempo longo, e isso é o que a comunidade de psicólogos tem de validação, de análise, de conclusão sobre como é que se ajuda pessoas e tal. E aí essas pessoas especialistas, elas têm lá só o seu resultado e elas começam a conversar com você e aí acham e parecem que conhecem você há muitos anos. E eu tenho várias assim, pessoas que fizeram o teste do DISC e fizeram essas análises e essas conversas e que acharam fantásticas, amaram. Sim. E assim, tem um amigo meu que ele falou assim, cara, eu fiz o teste e fui lá na conversa com a pessoa, parecia que ela estava dentro da minha cabeça, assim, parecia que ela me conhecia a vida toda, que ela sabia o que eu estava pensando. Foi maravilhoso, foi transformador e tal. Eu acho que o meu primeiro, o segundo, eu senti isso. Depois que eu ganhei a experiência de vida, comecei a me conhecer. Exato. Aí eu ganhei maturidade de como as coisas realmente são. Uhum. E aí, teve um amigo meu recentemente, a gente estava conversando sobre isso, sobre o DISC, o Fábio, e aí ele falou, cara, pesquisa sobre análise de leitura fria. Então, leitura fria são técnicas de você, e aí, infelizmente, são muito usadas por pessoas que... Como é? Eu esqueci agora a palavra. Que fazem... cartomante. Que fazem... Que tentam ludibriar as pessoas, né? Uhum. Então, a leitura fria é uma técnica estruturada que você aprende a fazer pequenas perguntas mescladas com afirmações muito genéricas para ir colhendo da pessoa que está do outro lado
as respostas. Então, ele chega numa sala, então, por exemplo, numa sala lá de uma sessão, por exemplo, espírita, e aí tem lá uma pessoa que está usando a técnica de leitura fria, por exemplo, e aí ela vai falar, não, eu sinto que alguém aqui perdeu alguém importante. Então, assim, 99% de certeza de que vai ter alguém lá na sala que perdeu. Se eu perder a minha gata, vai ser alguém importante. Aí alguém chega e fala, sim, eu perdi. Aí, eu perdi meu marido há 6 meses atrás. Sim, você amava muito o seu marido. Amava. Então, a pessoa vai fazendo essas afirmações e coletando. E aí a própria pessoa vai falando o que ela precisa e aí a especialista ali, no caso, começa a ampliar aquelas coisas. E aí as coisas começam a tomar uma proporção e você vai sendo envolvente, é muito sedutor, tipo, quem já teve a oportunidade de ir fazer leitura de mão, assim, em alguma festa e tal, e em alguma feira, né, e aí entrar numa tenda e ler mão, é uma coisa super sedutora, a pessoa ela consegue te envolver e falar coisas e não sei o que, o tom de voz e tal. Então, é uma coisa que você se sente abraçado, se sente cuidado. Sim. E aí, quando você vê, você já foi falando as coisas e quando você sai daquela sessão, você acha que a pessoa descobriu tudo, sabia tudo. E aí, esse meu amigo, ele indicou uma reportagem do Fantástico até, antiga até, e aí eles mostrando isso. E eles filmaram as pessoas entrando nessas sessões e depois saindo e as pessoas lá transformadas. Não, a pessoa, ela descobriu tudo, não tinha como ela saber isso. Aí quando mostra a gravação, você falou pra ela isso. Não, como assim? Eu nem me lembrava que tinha falado. Tava tão envolvido com a conversa que então, não lembra. Esse é um outro ponto para... E aí aqui é uma mensagem final, assim, um apelo que eu faço para líderes, pessoas gestoras que têm poder de tomada de decisão de uso ou não de ferramentas como essa, veja como assim, não faz sentido uma pessoa conseguir, só com o resultado de um teste, ter uma conversa e conseguir fazer essa análise do seu colaborador. Então, você está fazendo, na verdade, um desserviço, porque você está potencialmente, você está lidando com uma coisa muito, muito séria, que é a mente das pessoas. Então, tem pessoas que tem casos, assim, histórias terríveis, assim, de pessoas que ficaram destroçadas porque, meu Deus, eu sou I e eu não posso fazer isso e tal, então não, e muito na época das cores, eu sou vermelho, então eu não posso fazer isso. E tem pessoas que se apresentam, né, com as características do DISC, então eu sou isso e isso, eu sou aquilo, aquilo outro. Então é meio que como se a gente estivesse taxando as pessoas quando... Encaixotando, né? Encaixotando quando o trabalho da liderança é desencaixotar, é descobrir os talentos, é descobrir o quão diverso aquela pessoa é, no sentido de coisas legais que ela pode pensar, características diferentes de personalidade dentro de um time. Então, claro que aqui a gente não está brigando com ninguém. Essa não é a intenção, mas é mais uma reflexão. E eu gosto muito de dizer, Mira, que assim, a gente como líder tem um papel forte na adoção de qualquer coisa para o nosso time. Sim. Então, assim, não é porque o produto está no mercado, não é porque todo mundo usando, não é porque aquilo funciona, está funcionando, né? Na maior parte das empresas, porque ainda tem isso, né? Hoje nós fazemos parte de várias comunidades de liderança e aí fica parecendo que está todo mundo usando aquilo. Sim. Né? Então tem 300 empresas naquele grupo e está todo mundo usando, mas são só 300 empresas contra milhões. Sim. Né? Então que a gente pesquise, aprofunde, sente com alguém, além da consultoria, que a gente procure entender com outras pessoas o que elas estão fazendo e como elas estão analisando as suas pessoas. Então, por exemplo, na Impulso a gente aumentou bastante o nosso grupo de psicólogos. Né? Pessoas com formação. Com formação para fazer justamente um trabalho de longo prazo. Né? A gente faz o melhor que pode na seleção, porque isso é melhor que pode. Mas eu acho que é isso, a gente como liderança, como pensadores, não simplesmente sair aceitando
as coisas como elas são, sem fazer uma pesquisa mais aprofundada, sem refletir sobre. E não tentar se agarrar em promessas de fórmulas mágicas, de balas de prata, de caixas pretas que você vai implementar aquilo e que vai resolver o seu problema. Por que não tem? Acabou. Né? Assim, eu posso afirmar isso. Em 25 anos de gestão, ainda não achei nenhuma bala de prata. Né? Se alguém achou, por favor, me diga. Porque nessa nossa jornada, tudo teve que ser adaptado, tudo que teve que ser repensado, todos os livros lidos, todas as ferramentas pensadas, a gente teve que olhar com muito carinho, estudar com muito carinho. E muitas vezes a gente simplesmente optou por não fazer. E continuamos com os nossos one-on-ones, né? E continuamos com as nossas conversas profundas e mais transparentes, principalmente criando um ambiente de confiança e transparência entre as pessoas. Perfeito. Mira, para terminar, dica de ouro. Não é bala de prata, é dica de ouro. Ai, meu Deus, dica de ouro. Eu não tenho como não recomendar o livro que é o livro que eu mais gosto do livro profissional, de livro de não ficção, que é o Repensar, do Adam Grant. Então, ele é um psicólogo e tem todo um background muito profundo de experiência em empresas de atuação, né, organizacional, e ele, né, assim, ele traz muitos fatos e muitas coisas sobre como as coisas funcionam e como normalmente a gente toma decisões e acha que a gente está tomando uma decisão racional e, na verdade, não é, ela é emocional ou foi influenciada por uma terceira coisa. E o principal aprendizado dele é a gente não ter medo de mudar de opinião. Sim. Então, de repensar. Então, o tempo todo você afirma coisas, mas você está aberto a dialogar e entender. E isso vale para tudo, inclusive para tudo que a gente falou aqui. Sim. Então, ter um espaço aberto para as pessoas conversarem, dialogarem, que infelizmente cada dia tá na difícil. Internet está mais difícil, mas ter esse espaço é fundamental, mas começa pela própria pessoa estar disposta a ouvir o outro lado e entender o racional da outra pessoa para chegarem juntos a alguma conclusão, mesmo que seja mudar a própria opinião. Ou pelo menos ouvir e entender o racional da outra pessoa, ainda que você opte por não mudar de opinião. Sim. Pronto. Mas se a gente pelo menos conseguir ter conversas assim, né, que a gente vai conversando sem grandes julgamentos e sem cortes, por assim dizer, eu acho que já é um grande avanço na humanidade. Mira? Eu tomei o vinho todo, você que não tomou o seu. Poxa, obrigada por ter aceito o convite. Foi a conversa maravilhosa. Adorei também. Então Super obrigado. E vem o próximo episódio. Beijinhos.